Vamos falar um pouquinho das várias coisas aqui, né? Do MVV, M1, MVC e os dois. E claro, a gente vai fazer, eu vou mostrar a aplicação UIKit que provavelmente você já deve ter visto numa apresentação, num material. Mas eu vou montar uma aplicação com o SwiftUI que faz a mesma coisa. Eu acho que é importante, o legal é a gente conseguir ver a diferença dos dois. Esse MVVM, ele nasceu dentro da Microsoft, acredite. Não sei se você já ouviu falar em Silverlight, mas na época que se programava em Flash para web, nesse momento surgiu o concorrente dele, que foi o Silverlight, da Microsoft, que tentava dar um dinamismo nas aplicações web, colocando recursos gráficos bacanas. Tanto é que surgiu algo também no mundo Java semelhante para tentar fazer isso. Mas na época o que surgiu? A forma de você tentar implementar uma facilidade de algo que representasse os dados na tela. Basicamente isso. E dependendo se a aplicação fosse tão simples, era capaz de você só ter o view, que era a tela propriamente dito, e o model. Então toda a regra de transformação, de lógica de tela, estaria no view model, e dependendo da aplicação, os dados ela estaria mantendo também ali. Não que seja desse jeito, né? Quando a gente fala isso focado em cima do SwiftUI, a gente tem algo semelhante nesse sentido, porque nós temos o componente que vai ser o nosso view model. Nós temos o view que a gente vai criar, construir ele. É diferente do que a gente faz com UIKit no iOS, porque o UIKit praticamente o que nós temos é uma ferramenta, que no storyboard dele nós editamos, lá é o Interface Builder que nós usamos, onde a gente arrasta os componentes todos para sair montando a tela. É interessante porque muitas vezes você não precisa saber qual é o nome do componente. Você busca e pela imagem você consegue colocar. A diferença aqui é que como a gente constrói a interface pelo código, a gente vai ter que entender quais são os componentes que nós vamos usar pelo nome deles. Às vezes não é tão intuitivo, justamente porque a gente que escreve o código. No caso, o view ele é construído desse jeito. O view model é que vai representar os dados que nós temos ali, e o model nada mais é do que a estrutura de dados que nós temos. Entre o view model e o model como é o que nós usamos até no ambiente MVC, nós temos isso também, mas entre o view model e o model nós temos algum componente que é o componente que vai persistir a informação. Vamos dizer assim, ele é responsável por armazenar os dados e buscar esses dados, seja local, seja remoto. Seja no banco de dados ou seja no arquivo de propriedades, não interessa. Ou mesmo no arquivo JSON, também poderia ser. Mas independente de como ele armazena, eu estou tirando do ViewModel a responsabilidade disso, passando ele para uma estrutura ou uma classe específica para trabalhar. O model representa essa informação que é modelada e o ViewModel cuida de, vamos dizer assim, manter ou agregar as estruturas, buscar os dados e para mandar para a tela. Em regra é isso daí. E é muito mais fácil a gente ver isso funcionando do que olhar simplesmente os desenhos. Agora, essas marcações que existem, primeiro que aquele observable object que aparece no ViewModel, está faltando um arroba ali. Isso é um detalhezinho. Você tem essas anotações que a gente cria, essas marcações que a gente faz, são justamente para que a gente consiga anunciar para o ambiente que essas informações são públicas e vincular entre publicar no ViewModel e usar no View, de uma forma que um consiga buscar e mandar e receber a informação do outro. Sem isso daí não iria funcionar corretamente. Bom, cada um tem um papel, isso que eu estava falando até agora, não tem muita coisa a mais além do que está aqui. No MVC, o MVC já é diferente, o MVC é bem mais antigo. Quando eu falei do Silverlight, se não me engano foi lá para 2000 e pouco. Quando eu estou falando do MVC, ele já é mais antigo, bem mais antigo porque ele nasceu lá dentro da Xerox, isso em 1979. Um pouquinho depois eu estava começando a programar, mas faz tempo para chuchu isso daí.
Esse rapaz é diferente, que é exatamente o que a gente tem usado nas aplicações até então, que você tem usado dentro, ou tem visto pelo menos nos vídeos, ou nos materiais do curso, quando a gente entrou nessa parte de aplicação. Ou se não viu, vai ver. Aqui nós temos sempre o papel de um controller. O controller ele é vinculado ao view, ou seja, a gente tem as ligações que acontecem pelos esse @ib outlet e @ib action. O IB é de Interface Builder. O outlet é quando ele é simplesmente uma caixa de texto, um botão, um label. E um action é quando ele é um botão de ação. Ou um label que vai gerar uma ação, mas uma ação propriamente dita, de foi pressionado, foi arrastado e assim por diante. Além disso, existe, no caso de listas, que é o que basicamente toda aplicação praticamente tem, listas, nós temos o Table View, e o Table View tem o seu Table View Controller, ou seja, o controller seria um Table View Controller nesse caso, e o Table View Controller ele sabe fazer todas as ações, mas ele precisa ter como posso dizer, a quem ele vai acionar ou como ele vai ser acionado. Então essas delegações que aparecem vinculadas às recepções dos eventos da View são should, will show view, will display, did display. Não só isso, você tem aquilo que vai representar quais são os dados, quantas linhas ele tem, e assim vai. Vários elementos que fazem parte da lógica da construção das telas são vinculadas automaticamente por essas delegações, que normalmente a delegação nada mais é do que eu tenho uma interface que descreve quais ações que devem ser chamadas, o view faz uso deles e o table view implementa eles. Eu passo o endereço de um para o outro, porque daí quando o outro precisar ele consegue alcançar. Em algumas telas eu fiz isso dentro da apresentação, ou seja, nos vídeos que você tem acesso. Provavelmente você vai assistir eles se já não viu, e no material também, eles sempre são citados. Sempre quando tem delegação ele está informado ali. Também, do mesmo jeito, entre o controller e o model, nós temos também algum componente que é responsável por fazer a persistência da informação. Ele vai ser aquele que vai ter todos os, vamos dizer assim, tem um papel de buscar, de administrar, de gerenciar a informação. Dentro de outras linguagens, a gente já ouve falar ele como o Data Access Object ou repositório, e aí vai. Existem vários nomes para esse componente que nós criamos ele para justamente fazer essa atividade. Bom, de novo, tudo que eu falei está listado aqui. No grosso modo, quando a gente olha os dois ambientes, o que é construído com MVC e o que é construído com MVVM, não precisaria eu ter mudança na linguagem para fazer isso, e sim uma implementação diferente. Mas quando a gente olha o View Controller, o MVC, a primeira coisa que a gente vê, aquele que representa o controller, é essa classezinha tradicional que sempre a gente cria, né? Um View Controller, que é um Table View Controller nesse caso, e se você olhar aquele CL Location Manager Delegate, é algo que permite eu acionar algum evento ou receber algum anúncio. Esse código, o do lado da esquerda eu vou implementar, o do lado da direita ele já está implementado, e ele faz o que? Ele usa o que é chamado de Core Location, esse CL de Core Location, para pegar os dados de GPS do telefone para dizer a sua latitude, longitude, velocidade, altitude, entre outras coisas. Inclusive ele busca o endereço local onde você está, ou que o telefone está. Então, como você obtém endereço
usa o GPS para obter os endereços, nesse caso. E essa aplicação faz isso. Só que não só isso, aqui não tem, mas eu vou acrescentar também um mapa, um map kit do próprio iOS, como no exemplo do vídeo do anterior, né, que acho que foi colocado lá, se não me engano, acho que foi colocado. Mas aqui diferente porque eu vou pedir para que, em vez de ele mostrar um endereço qualquer, ele vai buscar um endereço local. E aí pelo emulador a gente vai conseguir ver ele caminhando, é como se ele estivesse dentro de um carro e executando. Isso que é legal, porque no emulador a gente consegue fazer essa simulação, fica bacana pra caramba. Os dois vão fazer a mesma coisa, só que o que é curioso é que os dois vão usar implementações diferentes. De um lado nós temos o UIKit, com a estrutura de MVC, e do outro lado nós temos o SwiftUI, que está usando o MVVM, que é implícito nessa estrutura de código. Mas por quê? Porque no outro nós não temos nenhum view controller perdido ali no meio. Nós não temos as figuras disso. Se a gente procurar, o que a gente tem simplesmente são ou classes ou estruturas para representar as informações da gente. Isso que é interessante. Para a gente propriamente dito, se a gente for colocar na prática mesmo, olha, a gente usa o que a gente está acostumado a ver a ferramenta nos conduzir. Sempre que você está criando uma nova tela para Android usando o Storyboard, fatalmente você tem um view controller que você tem que criar para estar associando ele. Se ele tem uma tela simples, que não tem, vamos dizer assim, uma tela de cadastro, provavelmente você tem um view controller simples. E se você tem uma lista, você tem um Table View Controller. É isso. Acho que não foge disso daí. Toda aplicação basicamente tem essa mesma estrutura. Quando a gente vai para o outro lado, a gente não pensa desse jeito. A forma da gente pensar é basicamente o que eu estou precisando para a minha aplicação. Eu vou ter uma coleção de objetos. De que forma eu vou estar mostrando eles? Eu não estou pensando que eu tenho que construir um Table View. É diferente. Você está focando muito mais, e claro, principalmente quando você está construindo pelo código a tela, e é curioso que, embora nos dois você consiga criar a tela, eu acredito que no caso do SwiftUI acaba sendo mais prático de você construir, mais rápido, porque parece que você vê os resultados mais rápido. É uma impressão que eu tenho inicial, não dá para te afirmar. Eu sei que existem problemas quanto a isso, porque, por exemplo, dependendo de como você se organiza e cria as telas, vai chegar um ponto em que a tela vai ficar tão cheia de código, aquele código que você usa para construir a tela, que fica difícil de dar manutenção. Ou até mesmo, hoje o nosso código do nosso View Controller, ele fica grande porque a gente tem os vários eventos que a gente tem que tratar. Puxa, eu tenho que tratar com acesso à câmera, eu tenho que colocar o controle de posicionamento do cursor, eu tenho que colocar os eventos de validação de código, de salvar o dado, tenho que puxar o dado, e assim vai. Então o seu view controller acaba crescendo bastante. Quando a gente está falando de um content view, que é o que a gente usa no SwiftUI, muitas vezes você está desenvolvendo um código para customizar um botão. E aí você tem vários botões ou vários labels e você tem que colocar vários elementos para dizer qual é a fonte, qual é o alinhamento, qual é o tamanho do texto, e se ele vai ser negrito, se não vai. Você vai colocando designações para dar característica para aquilo. E isso você acaba repetindo ao longo do código todo. E seu código vai ficar imenso. Você vai falar, meu Deus, era para ficar mais fácil de ler e ficou mais complicado. Mas aí é que tem uma estratégia, que é o que a gente aplica nos dois ambientes, de a gente buscar aquilo que é padronizado, e no caso do MVC a gente vai criar subrotinas. Você pode ver que todo o código que eu criei no caso das aplicações, que foram apresentadas na documentação ou nos vídeos, eu sempre vou ter alguma subrotina, eu vou ter as extensões separadinhas. Esse trecho que você vê aqui, basicamente, nós temos o View Controller de um lado, do lado direito, e do lado esquerdo nós temos a classe que tem
não só a estrutura de dados, que se você olhar no lado esquerdo, no MVVM, eu tenho o Data Location, que é um conjunto de atributos que é muito semelhante ao que eu tenho no View Controller, marcado como IB Outlet. Ou seja, eu tenho latitude, longitude, curso, velocidade, altitude e endereço de um lado, e a mesma coisa eu tenho do outro. Só que do lado do MVVM, eu tive que criar uma estrutura de dados para poder transmitir isso daí entre a tela, o Content View, e o cara que contém a informação. Nesse lado do MVC, que está do lado direito, esse daqui é o controller, ele é aquele que mantém já a informação, então ele já está com todo ele lá. A diferença é que quando a gente vai para a tela que você vê usando o UIKit é aquilo que é o chamado Interface Builder, que é aquilo que você viu a gente desenhar. Que a gente tem um Navigation Controller, que a gente tem um Table View, onde a gente arrasta os componentes, ajusta os layouts e faz todo aquele trabalho de alinhamento, de marcar a caixinha de seleção, arrastar componente e tudo mais. Do lado do SwiftUI é diferente, porque aqui é com a gente. Aqui vamos escrever para fazer a nossa interface. Só que o próprio ambiente já provê um canvas, que é justamente onde aparece o emulador, o simulador, né? No emulador ele fica à parte, inclusive a gente starta ele depois. Onde a gente vê em tempo real, à medida que a gente está escrevendo, a gente, se não me engano, Command Option P, a gente pede para ele fazer um refresh, uma atualização do preview, para mostrar como é que fica a tela. Quando a gente tem a prática, a gente sabe o que a gente faz para colocar na tela, beleza. Mas quando a gente não sabe, a gente vai ter que assistir bastante vídeo e ler muita documentação para pegar o jeito de como é que faz essas coisas. Esse é que é o diferencial de um do outro. Quando eu criei o material para o UIKit, que é o primeiro, nele, basicamente o que a gente faz? É lembrar de clicar no botãozinho de mais, selecionar um componente e jogar na tela. De uma certa forma, eu não sei, eu acredito que a forma como foi montada e todos os PDFs, os PowerPoints e os vídeos, eu busquei tentar definir a sequência que a gente tem que montar. Só que é trabalhoso. Eu não sei se talvez do lado de cá, fazendo esse tipo de construção, seja muito mais fácil, porque aqui, se eu simplesmente copiar e colar e falar, olha, a tela é isso daqui, você conseguiria escrever. Mas se eu mostrar a tela desse jeito, fica difícil fazer, porque tem um monte de passos que a gente tem que colocar, arrastar e colocar. Então, existe diferença nesses dois por causa disso. Embora que isso daqui, vamos dizer assim, o UIKit, essa forma de construir, me chamou muito a atenção desde o começo. Desde o comecinho do desenvolvimento. Isso lá no começo do iOS, isso aqui foi o sonho de consumo no desenvolvimento. Era um sonho estar construindo a aplicação desse jeito aqui, para facilitar o desenho da tela. Bom, vamos fazer o rapaz para ver. Mas, por exemplo, aqui se você olhar o text, o VStack, Color, ZStack, View, tudo isso aqui é componente dele. Só que linha não. Linha é aquele tal componente que eu falei. Eu criei a linha para tentar facilitar a customização disso, senão o código ia ficar muito grande. É uma coisa que é muito repetitiva e que não vale a pena. E aquele que precisar de alguma informação eu acrescento. E aqui, inclusive, essa forma de chave que ele mostra aqui, se a gente vê a real implementação, a gente chega até a assustar. Porque, não sei se você deve ter reparado, mas tem certas funções que eu declarava no código, ele aparecia na declaração de função aparecia arroba escape e um monte de argumento. Mas na hora que eu usar eu colocava a chave. Isso é característica da linguagem. Então, o VStack, ele aceita o alinhamento, o espaçamento e um view como argumento. Só que como esse argumento ele é uma closure, como é chamado, ele aparece a partir dessa chave aqui. Então tudo isso aqui
é passado como argumento para o VStack. Só que a impressão que a gente tem é que a gente tem isso daqui como se fosse uma sintaxe de definição de tela. É isso aqui que a gente imagina, mas na verdade o que a gente tem é uma codificação. É a própria sintaxe da linguagem propiciou essa forma de construir. Tentaram fazer isso com Java muito tempo atrás e eu entortei o nariz, eu não gostei, eu achei muito estranho. É que depois que eu vi o Swift e o Dart, ele faz a mesma coisa que isso e a linguagem tem o mesmo estilo que isso, é por isso que ficou fácil de fazer e foi fácil de entender. E é isso que a Google tem feito com o Kotlin também, onde ela já tem um componente lá, não sei se chama Jetpack Compose, que trabalha em cima do Kotlin para fazer esse mesmo estilo de desenho de interface, só que ainda está em beta. Ou seja, todo o ambiente, todo mundo está migrando para esse tipo de definição de interface. O Flutter com o Dart, a Google com o Jetpack Compose e o Swift com o Swift UI. Então, nosso futuro será esse aqui.